Vamos falar sério. Eu sei que você quer fazer o concurso do Estado. Vai se preparar para isso. E aí vamos pensar um pouquinho. Você vai gastar dinheiro, tempo da sua vida nesse preparo. Então, nada mais lógico que procurar um curso que possa dar um bom embasamento, um preparo para esse concurso, para um bom resultado nas provas. E aí eu quero indicar a vocês o QI Concursos, que é minha camisa, ó, QI Concursos. Por que a minha indicação? Porque eu trabalho no QI Concursos? Também. Mas não só. Porque aqui você encontra tradição e segurança em função dessa tradição. O QI Concursos está nesse ramo de concursos públicos há nada mais nada menos que 25 anos. Abriu as portas em 1999. Portanto, a confiança no trabalho que nós fazemos aqui no QI Concursos. Você pode confiar. Está aqui a sede física, mesmo com as gravações, as aulas ao vivo, as aulas presenciais. Então você encontra no QI Concursos, que eu indico agora, essa segurança de saber que é uma instituição séria e que está aí no mercado. Um outro ponto é o grupo de professores, e você vai pensar, eu preciso de bons professores que consigam tirar as minhas dúvidas. O que eu recomendo? Converse com os conhecidos. QI Concurso é um nome de tradição em todo o estado. Converse com os conhecidos a respeito dos professores. Você dará uma surpresa. Ouça bem o que eles têm a dizer do método de trabalho do QI Concurso, da didática dos professores, conhecimento da matéria que será dada. E por fim, você há de pensar, eu estou me preparando para o concurso público, quero me preparar e quero um bom preparo. Vou olhar a lista de aprovados. Nós temos aprovados desde 1999. E se olhar agora recentemente, nós trabalhamos com um concurso de Capivari, da Prefeitura de Capivari de Baixo. Dê uma olhadinha nos primeiros colocados. Nós temos 2 primeiros lugares. Temos muitos aprovados. E queremos mais, e queremos incluir você entre os próximos aprovados. Então faça a sua matrícula, não perca tempo. Venha conviver com a família QI Concursos. Faça a sua matrícula hoje, agora. Nós receberemos com muito carinho a sua presença aqui na nossa sede. Faça o contato por celular, por telefone e vamos enfrentar esse concurso de cabeça erguida, com um bom preparo, ok? Vou me apresentar. Falei aí do falar sério, agora vou me apresentar um pouquinho. Sou o professor Fernando Lessa, professor de língua portuguesa, já trabalho há vários anos com concurso público, já sou um senhor com alguma idade e com algum tempo considerável de concurso público. Trabalho em Florianópolis e também em todos os locais, todas as cidades em que o QI Concursos atua. Onde o QI Concursos está o professor Fernando Lessa. Mas também em Florianópolis, onde eu resido, ok? Vou trabalhar hoje, o que eu vou fazer hoje nessa nossa apresentação? Primeiro, o meu convite para que conheça a nossa sede, que faça a sua matrícula. E segundo, acompanhar aqui conosco algumas dicas a respeito da banca que vai fazer o concurso para o estado de Santa Catarina. É a mesma banca que agora vai fazer o concurso para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Já nestes dias, o pessoal vai enfrentar a prova. Eu trabalhei com um grupo de Florianópolis com a preparação com base na banca FURB, já que é ela que montou as provas para esse concurso de Florianópolis. Então não é nenhuma novidade. Estamos trabalhando ainda. Amanhã eu tenho um aulão em Florianópolis com essa banca, trabalhando com a banca FURB, ok? Portanto, não é novidade. O que eu trago hoje? Algumas pinceladas de como é a prova da FURB, algumas questões de provas já realizadas pela banca.
O que eu quero fazer aqui? Dar algumas dicas de como resolver as questões e as possíveis pegadinhas que eles colocam. Facilitar o caminho. Então, vocês vão ver na tela a análise de cada... Vão ver a questão e a análise desta questão, de cada uma das questões que o professor vai apresentar aqui. Ok? Acompanhem, deem uma olhadinha. A banca é uma banca boa, dificilmente há questão a ser anulada. É uma banca boa, uma banca séria. E boas questões, bem formuladas, mas exigem o conhecimento da língua portuguesa. São bem variadas as questões, mas exigem o conhecimento da língua portuguesa, ok? Trabalha bastante com gramática também, não só interpretação, mas bastante gramática, certo? Então, o meu convite agora, já que eu fiz a propaganda aí do nosso trabalho, um convite para que acompanhem comigo a análise de algumas questões, ok? Vamos lá, então. Acompanhem na tela, vai aparecer a primeira questão do nosso concurso. Uma prova feita em 2023. E ela inclui acentuação gráfica. A acentuação gráfica está presente em boa parte das provas feitas pela FURB, está no programa, né, de qualquer concurso FURB aí. Aliás, em qualquer concurso público é muito comum aparecer acentuação gráfica, que faz parte da ortografia, hein? Ortografia. E a banca fez, embora ela possa dar palavras soltas para que o aluno diga qual a alternativa que tem as palavras corretamente acentuadas, o mais comum é que ela apresente frases, como no exercício que agora vocês veem na tela. E aí diz o seguinte o exercício: assinale a alternativa que apresenta correção quanto à acentuação gráfica. Então ela é bem específica, acentuação gráfica. Não trata de acentuação tônica, que aí nós trabalharíamos com oxítona, paroxítona e proparoxítona, não é? A sílaba tônica. Mas acentuação gráfica. Sempre 5 alternativas. E eu vou tentar localizar aquela palavra que claramente eu sei que está errada. Ela apresenta às vezes 2 erradas na mesma frase, mas como as frases são longas, muitas das palavras estão corretamente acentuadas. Isso pode levar o aluno a alguma dúvida, porque boa parte delas estará correta, boa parte estará correta quanto à acentuação. Na primeira frase eu tenho assim, ó: após muitos estudos com imagens do planeta Marte, a crença de que no passado nosso vizinho vermelho possuía água em abundância, correndo por sua superfície, se tornou cada vez mais evidente. Aí temos a primeira, alternativa A, e pede quanto à acentuação. Aí nós temos o após corretamente acentuado, mais adiante o superfície corretamente acentuado, mas nós encontramos imagens com acento, e imagens não têm o acento. E num segundo momento encontramos o verbo possuir, possuía, sem o acento que deveria ter. Então a alternativa A já apresenta de cara 2 erros de acentuação. Imagens. Ela é uma paroxítona terminada em ENS. Vou escrever aqui agora no quadro, ENS, ó. E as paroxítonas, gravem isso, as paroxítonas, palavras paroxítonas, cuja sílaba tônica, então, a sílaba tônica é a penúltima. Se elas terminarem em A, E, O, EM, ou o plural ENS, também o plural AS, ES e OS, não receberão acento. Não receberão acento. Portanto, imagens terminam em NS, não tem acento. Por isso, por exemplo, quando eu digo janela, eu não acentuo, porque é uma paroxítona terminada em A. Tapete, eu não acentuo, que é uma paroxítona terminada em E. Casaco, eu não acentuo, porque é uma paroxítona terminada em O. Vargem, eu não acentuo. Desculpem. Vargem, eu não acentuo porque é uma paroxítona terminada em EM. Ou ENS, como aí imagens. Imagem, né? Poderia ser imagem aqui. Tá? Então, é um facilitador. Se a paroxítona terminada em A, terminar em A, E, O ou EM, ou o seu plural, ela não receberá acento, o que é o oposto da regra das oxítonas. Olha o detalhe, ó.
Se a sílaba tônica for a última, terminar em A, E, O, E, M, ou o plural, AS, ES, OS ou ENS, aí elas recebem acento, como sofá, né? Como café, como cipó, como refém. Então são regras contrárias. Toda oxítona, aquela que a sílaba tônica é a última da palavra, que terminar em A, E, O, E, M, vai ter acento. Se for paroxítona, não. Uma é o contrário da outra. E isso já me dá uma certa segurança para saber imagens. Não é imagens. Se fosse imagens, teria acento. Seria oxítona. Imagem, e no plural imagens, não tem acento. Então, uma boa dica aí para localizar. Ó. Terminou em A, E, O, E, M ou NS. Se for paroxítona, não tem acento. Depois eu tenho ali, vocês vão ver também, olhem a folha aí, olhem, na verdade, a tela, eu é que estou com a folha aqui, a tela, e tenho possuir, tá? Possuía, possuía. Esse I é muito forte, é tônico, e ele faz hiato com o U que vem antes. Nós devemos ser um hiato, possuía, vogal de um lado, vogal do outro, hiato. E aí esse I tende a receber acento. O I precedido de vogal, formando sílaba sozinho, tende a ter acento. Ele é forte, ele é tônico. Então, faltou o I de possuía. 2 erros na alternativa A, eu já passo para B. Lógico, fazendo concurso eu não vou perder tempo. Vou passar para B. Olhem aí na tela B. Cientistas dedicaram uma de suas missões para observar a estrutura geológica do planeta, com o intuito de descobrir se havia mesmo água em Marte e se formas de vida já estiveram ali presentes. Eu encontro palavras corretamente acentuadas, na verdade a água está corretamente acentuada, mas 2 delas ficaram sem acento. Por exemplo, geológica, sem o acento eu teria de ler geológica. Sem acento é paroxítona, geológica. Mas o correto não é geológica, é geológica. Portanto, ela é proparoxítona. E na nossa língua, todas as proparoxítonas, as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. E mais adiante, quase no final da frase, eu tenho já, que é um monossílabo tônico. Já, monossílabos tônicos terminados em A e O recebem acento. Então, quando eu vou para B, eu verifico, aí tem 2 erradas e apenas uma com correção, que é a palavra água. Tá? Na C, aí nós pulamos para C. Incluindo técnicas de produção de oxigênio na atmosfera marciana, caracterização do clima e identificação de recursos como água subterrânea, a missão Mars 2020 é uma oportunidade de reunir conhecimento que servirá para as futuras expedições humanas a Marte. Olha só, técnicas perfeito, proparoxítona, acento perfeito. A água já apareceu na outra, então facilita, o aluno já viu a água na outra. Se tinha acento lá e estava correto, vai estar correto aí também. Então são 2 palavras corretas. Mas quando eu vejo oxigênio, sem o acento seria oxigenio. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, aquele io, né? Oxigênio. E aí ela tem o circunflexo, porque o E tem o timbre fechado. Oxigênio. O I é fraquinho, o O é forte, nós chamamos o I de semivogal e o O de vogal. E chamamos isso de ditongo. Como aqui primeiro aparece é a semivogal, a minha voz sobe. Daí chamar isso de ditongo crescente. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente recebe acento. Então teria que ter acento. E eu sei que é servirá por causa do futuras expedições, que lembra o futuro. Então é uma oxítona terminada em A, como eu coloquei há pouquinho aí no quadro, né? Oxítona terminada em A. E tem acento. Lógico que existe servira sem acento. Um verbo no pretérito mais que perfeito. Eu servira, tu serviras, ele servira. Sem acento. Mas não é o caso aí. Aí claramente é futuro, né? Para as futuras expedições. Servirá para as futuras expedições. Então faltou acento também. 2 palavras sem acento. De novo. 2 na primeira com erro, 2 na segunda e 2 na C. Na D, a cratera de Jezero
acho que é Géser o nome, foi escolhida devido às suas características geológicas, que indicavam evidências que antes de Marte ser o deserto que é hoje, a água esculpia canais e transportava sedimentos para formar leques e deltas nas bacias dos lagos. Olha só, olha que interessante. Características proparoxítona, tranquilo, toda proparoxítona tem acento. Mas geológica já apareceu lá, na B sem acento, e na D ela aparece com acento. Conclusão, uma delas está correta e outra não. E aí eu vou chegar à conclusão que o da D está correto, geológicas com acento, e o da B errado, como nós já vimos, geológica sem acento não dá, tem que colocar o acento. Então aqui a banca dá a própria pista, ó. Viram? A banca repete a palavra, como repetiu a palavra água. Cratera, de novo, cai naquilo que o professor disse. Paroxítonas terminadas em A, E, O, E, M, singular ou plural, não tem acento. Aí uma paroxítona terminada em A não tem acento. Cratera não tem acento. Géser é um nome próprio, tem que conferir se é Géser mesmo, teria uma proparoxítona com acento no E. E deltas, de novo, pela terceira ou quarta vez, paroxítona terminada em A, E, O e M, ou plural, não tem acento. Não tem acento. A paroxítona não tem acento. A paroxítona não tem acento. Tá? Ok? E por isso delta é uma paroxítona terminada em A, não tem acento, e resolveu o meu problema. E a correta é a letra E, a última delas. Marte tem sua própria versão do Grand Canyon, e os cientistas descobriram que essa característica dramática é o lar de quantidades significativas de água. Por favor, errar água não dá, é a terceira vez que aparece a palavra água, terceira ou quarta vez, tá? Que aparece a palavra água, tá? Própria, correto, entrou naquela nossa paroxítona terminada em ditongo crescente, o IA, ó, paroxítona terminada em ditongo crescente, está correta. Característica apareceu pela segunda vez, se não me falha a memória, aqui, ó, segunda vez. Então, eu tenho a pista dada pela própria banca, duas vezes, né? Poderia estar errada nas duas, sim, mas são proparoxítonas. E dramática faz companhia característica, também é proparoxítona. Todas as proparoxítonas têm acento. O E, que é o monossílabo tônico, em E, leva acento. E a água, que é a tal de paroxítona terminada em ditongo crescente, que é a que mais cai aí, né? Nós vimos aí uns 4 ou 5 exemplos de paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, acentuação. É preciso dar uma revisão em acentuação, quem vai fazer o concurso, evidentemente, e pegar essas pistas, por exemplo, né? É paroxítona, terminou em A, E, O, E, M, não tem acento, é oxítona, tem. Ok? Vamos para a segunda questão, porque eu quero fazer o máximo de questões aqui para vocês terem uma ideia de como é que a banca trabalha. E o que vocês vão encontrar aqui no nosso curso, no QI Concurso, o curso que mais aprova no sul do estado, aquele que tem uma tradição no estado de Santa Catarina. Colocação pronominal. Quem já se não, né, quem não se deparou já com colocação pronominal? Onde colocar o pronome oblíquo? Meu, teu, se, o a, o lhe, o lhes, o nos, o vos. Onde colocar esses pronomes? E aí eu tenho 5 frases, só uma correta. Como eles costumam pedir, só uma correta. Por que substituir ele agora, diz a A? Essa forma de trabalho sem inteligência artificial sempre deu certo. Me informei a respeito do que a inteligência artificial pode fazer e fiquei assustado. Organizou as informações, lhe explicando a respeito das descobertas tecnológicas. Assim fazem-se as mudanças na tecnologia e na vida dos homens. Nada convence-me de que a inteligência artificial pode ser mais criativa que o ser humano. Então, uma questão que envolve colocação de pronomes aí, né? Próclise, mesóclise e ênclise, né? Então, ênclise, quando o pronomezinho é usado após o verbo, mesóclise, quebrando o verbo em duas partes, e próclise, pró, antes do verbo. Tá? Só uma dica aqui, ó. Se vocês encontram junto ao verbo apenas um hífen, isso só pode ser ênclise. E acabou. Se encontram 2 hífens, é mesóclise. E acabou. Não tem hífen nenhum, é próclise. Então, tu consegue classificar se é próclise, mesóclise e ênclise só contando a quantidade de hífen. Procurou o me. Só um hífen. Já sei que é ênclise, ó. Um hífen. Ênclise.
Acabou. Procurar-te-ei. Ó, essa aqui está boa, essa canetinha. Procurar, hífen, te, hífen. Ei, que linguagem mais rebuscada, procurar-te-ei. 2 hífens, mesóclise. E acabou. Eu te procurei. Agora o T aparece sem nenhum hífen, sem nenhum hífen. E aí é próclise. Então, não me diga que não sabe classificar a colocação pronominal na frase dada. Tá? Nenhum hífen, próclise. 2 hífens, mesóclise. 1 hífen só, ênclise. E acabou, resolveu a sua questão. Resolveu a sua questão. Vamos ver então como é que estão essas frases aí. Acompanhe na tela, por favor, acompanhe na tela as frases dadas da questão 2. Acho que eu já li todas elas, né? Vamos ver então por que, quais as erradas. Vamos por eliminação. Sempre é bom ir por eliminação. Nada na palavra negativa sempre atrai, é uma das regras mais conhecidas. Toda palavra negativa puxa o pronomezinho, no caso me, para frente do verbo convencer. Então, o correto é nada me convence. Eu tenho uma palavra atrativa. Qual é a palavra atrativa? O nada, que é uma palavra negativa. A D de dado. Assim fazem-se as mudanças. Na verdade, o correto é assim se fazem. Por quê? Porque aí eu tenho o segundo caso de próclise. Assim é um advérbio. Tá? Um advérbio de modo é um advérbio. E os advérbios também atraem, assim como as palavras negativas. Então, assim se fazem. Perde o hífen e se torna próclise, na frente do verbo. Errada é, errada D. A C, nós temos uma vírgula e depois o lhe. E temos um gerúndio. Os gerúndios, NDO, são casos de, aqui ó, ênclise. Ênclise. Gerúndio é caso de ênclise, então, explicando-lhe. E mais, a vírgula é pausa, é como se fosse início de frase. E jamais se usa pronome em início de frase ou depois de pausa, ou seja, depois de vírgula. Então, há 2 motivos para não usar o lhe ali. Sobrou a B aí, a B e a A. Me informei, é o pecado mortal mais grave aí, o me informei começar com pronome à frase. Embora todo brasileiro diga isso, faça isso, né? Me disseram, me contaram, me empresta o lápis. Mas em concurso público, nem pensar em iniciar com pronome oblíquo. E restou a que é a correta. Nós temos um verbo no infinitivo impessoal, aí um verbo no infinitivo, e aí é caso de ênclise. Por isso que ele aparece com um hífen e depois substituir-lhe, porque eu tenho o infinitivo, o verbo no infinitivo. É o caso que eu vou marcar como correto, aliás, tanto na questão que nós analisamos antes, a banca dá oficialmente como gabarito correto a alternativa E, e nessa segunda, a alternativa A, é o gabarito da banca, o gabarito correto aí da banca. Tá? Então, nada de início de frase, isso nós vamos estudar aqui caso a caso, todos eles. Os advérbios, as palavras negativas atraem para frente, em próclise, e depois de gerúndio, sempre ênclise, né? E aí vem a terceira questão. Analisamos aí algumas dicas da segunda questão. Algumas dicas da segunda questão que envolvia crase. Agora, uma terceira questão em análise, muito frequente também, é essa que trabalha com as classes de palavras, que está no edital, classes de palavras, né, sempre aparece. Aí pede assim, assinale a alternativa que apresenta a correta classe gramatical, entre parênteses, das palavras destacadas na sentença. Então eles vão destacar, colocar em itálico e tal. 5 alternativas sempre, a banca trabalha com 5 alternativas. E a embora não sejam captados pelos seres humanos, esses sons poderiam alcançar outras plantas ou insetos. Poderiam é um advérbio. Não. Poder é verbo. Como é que eu vou descobrir que poder é verbo? Porque eu posso conjugar ali. Eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós poderíeis, eles poderiam. E só verbo é conjugável. Nenhuma outra classe de palavras é conjugável. Só o verbo eu consigo conjugar. E eu posso, inclusive, trocar no tempo, só mexendo lá na terminação do verbo, chamada desinência, né? As desinências verbais. Podem.
Esses sons podem alcançar. Mudei no tempo, fui para o presente, saí do futuro do pretérito e vim para o presente. Podem. Por isso, só pode ser verbo. Só o verbo eu consigo conjugar, só o verbo me permite mudar o tempo mexendo na terminaçãozinha. E aí não tem dúvida, só pode ser verbo. Eu elimino qualquer outra possibilidade. Na B, as frequências dos sons. A palavra frequência aí no plural. E ela tem uma as na frente, que é o artigo. E o artigo em português só acompanha um tipo de palavra, um único tipo de palavra. Só existe artigo antes de substantivo. Portanto, essa é a correta. A B de bola, que é o gabarito oficial, é um substantivo. Frequências é um substantivo. Vamos ver as erradas, as outras, a C, D e E. Sons ultrassônicos. Diz aí que ultrassônicos é preposição. Não, preposição nós vamos ver aqui no QI Concursos, a listinha toda, né? Ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, todas elas. E lá nós não encontramos ultrassônicos. Ultrassônicos caracteriza os sons. E isso em português é chamado de adjetivo. E tem mais. O adjetivo acompanha o substantivo. E ele vem ao lado de sons, que é um substantivo. Então, tem N motivos para ser adjetivo. Ultrassônicos é um adjetivo que caracteriza ali os sons. Portanto, não pode ser preposição, nem é, né? Pode também liberar compostos orgânicos voláteis. O também agora é advérbio. Trocou lá com a chamou de advérbio o verbo. Aqui chamou o advérbio de verbo. E lá chamou o verbo de advérbio. Então foi contrário. Tá? O também é advérbio. Está errado aí, né? E a última letra é água. Água não qualifica nada. Tá? A água é o nome que eu dou ao líquido. Que eu vou beber, o líquido dos rios, dos mares, a água. Isso é substantivo. O que dá nome aos seres é substantivo. Por isso, claramente, a banca marcou e corretamente a alternativa B. Então, nós já tivemos aí, ó, acentuação, que está no edital e cai. Aqui nos dá um pouquinho de cuidado e nós vamos ter de ver com muito carinho aqui no EQI Concursos essa tal de colocação pronominal. As classes de palavras, que normalmente é mais tranquila de o aluno resolver. Então, temos 3 questões típicas da banca FURB. Como são trabalhadas com a banca FURB, eu chamo a atenção que são de provas bem recentes. São bem atuais, portanto. Aí nós mudamos, vamos para a quarta lá. Se vocês olharem aí, para mim aqui está na quarta folha, na segunda folha, e para vocês está aí na tela, também da FURB, que diz o seguinte: analise o trecho a seguir, retirado do texto 1, rover chinês em Marte encontra sinais de que o planeta pode ter tido água. Vejam que as questões são sempre vinculadas ao texto que é dado, né? Ao texto que é dado, aí tem essas questões envolvendo gramática, sempre tem, e uma ou outra de interpretação. Agora associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os termos da oração com sua classificação. Também é bem frequente essa história de relacionar colunas. Dependendo do conteúdo, eles relacionam mesmo, tá? Relacionar colunas. Quando, por exemplo, tem figuras de linguagem, eles gostam de relacionar colunas. Então, eu tenho lá, na primeira coluna, o verbo número 1, o adjunto 2, o sujeito 3 e o complemento 4. Aí vem a segunda coluna. São trechinhos da frase dada lá em cima. O robô observou dunas ricas em sal na superfície marciana. E aí eu preciso de uma aula de termos da oração, de funções sintáticas. A aula que será dada aqui numa noite, no QI Concurso, uma noite inteira só para ver funções sintáticas, porque caem e às vezes não são tão simples assim. E aí, eu procuro aqui uma que eu tenha certeza absoluta. Eu digo, puxa, lugar é sempre adjunto, é chamado adjunto adverbial. Aí eu vou lá na última. Será que eu sei o que é a última? Na superfície marciana? Aí eu vou para a frase. O robô observou dunas ricas em sal onde? Em que lugar? Onde ele observou o robô? Onde? Lá na superfície marciana. Esse é o lugar. Então é lugar, é adjunto adverbial de lugar. Número 2.
Aí eu olho as alternativas A, B, C, D, E e vejo a última, que é da última na superfície marciana. E lá está o número 2. E eu só encontro o número 2 na alternativa C. E já tenho o gabarito e já vou para outra questão. Então, eu começo do final. Na superfície marciana, coloquei número 2, porque número 2 é adjunto. Número 2, da última expressão, indo na sequência, só a alternativa C tem o 2 na última posição e já tem o gabarito. Posso me dar o luxo de ir para outra questão. Dunas ricas de sal é o complemento, chamado objeto direto. O robô é o sujeito da frase, vou falar dele, o que ele fez, né? Observou é um verbo, observará, ó, aquilo que eu posso conjugar, observei, observaste, observou, é um verbo. Então é a alternativa C, o gabarito. Mas vejam que eu pude rapidamente chegar à resposta, começando pelo final das questões. Aí pulamos, vamos para a questão seguinte aí na tela. Viram então que na 4 é a alternativa C, certo? É preciso dominar bem as funções, porque elas também vão embasar depois o estudo das orações. Tá? Os termos da oração embasam o estudo das orações mais tarde, que também é uma aula dada por nós aqui. Tem um momento só para orações, assim como tem um momento só para os termos da oração. Tá? Então, terão todo o conteúdo do edital, isso é certo. É o que nós nos propomos, todo o conteúdo de português e das outras matérias também será dado aqui. Não pode ficar nenhuma lacuna, nada de fora. Por isso é QI concurso. 5. Crase. Meu Deus, quem já não ouviu falar que crase é a matéria preferida dos concursos? Não seria diferente com a FURB. E a FURB trabalha com crase. Crase. Nós precisamos de um bom tempo, pelo menos umas 2 horas aí para trabalharmos com carinho. Aqui na sede, numa das sedes do QI Concurso, trabalharmos com carinho com crase. É bastante conteúdo, mas é possível dominar. O que vai dar certo em 95% dos casos, não 100%, mas 95% dos casos. Eu não sei se esse A vai ter aquele acento indicativo de crase, né? Eu irei à escola. Não sei se tem crase. Então eu faço o seguinte na hora da prova, troco por um masculino, colégio. Se ficar AO antes de colégio, é certa a crase antes de escola. Então eu troco a palavra feminina por uma masculina equivalente. Em surgindo AO antes da masculina, é certo a crase antes da feminina. É certo a crase. Então é um macete bem bom aí, que ajuda, como eu disse, não em 100% dos casos. Nós temos as locuções femininas, que aí isso aí não vai funcionar. Mas em 95% dos casos, sim. E aqui eu vou usar na alternativa A da 5. Uma questão bem recente aí da banca FURB. A criação de tijolos com açaí trouxe novas opções mais baratas à população. Será que essa crase está certa? População é um nome feminino, a população. Eu vou trocar por povo, que é masculino. Povo é masculino. Então vou colocar aqui no quadro, fugir um pouquinho da tela, eu tenho a população. E eu vou ler essa mesma frase trocando população, que é feminina, por povo, que é masculino. E aí eu vou verificar que vai ficar AO. Portanto, aquela crase está correta. Vamos ler com AO. Preposição mais artigo masculino O. A criação de tijolos com açaí trouxe novas opções mais baratas ao povo. Ao povo. Ao cidadão brasileiro. Ao povo. Por isso a crase está correta e eu já tenho a alternativa A, gabarito oficial, crase correta. Mas por que está errada na B? Porque nós temos um dos chamados pecados mortais, nós vamos ver todos eles, os 7 pecados mortais. Temos um dos pecados mortais aí, que é não ocorre crase quando o A não estiver seguido de S, portanto estiver ali sem o S, no singular, e a palavra seguinte estiver no plural, mesmo que seja feminina. Então, já foram entregues vários prêmios a pesquisadores. Aí tem 2 motivos para não usar crase. Primeiro, que o A não vem seguido de S e a palavra seguinte está no plural. Segundo, que pesquisador é um termo masculino. Pesquisadora seria feminino.
Quando é que eu teria crase aí? Se eu trocasse pesquisadores por pesquisadoras e colocasse um S depois do A. Já foram entregues vários prêmios às pesquisadoras que buscam, né? Tem que ter o S, então tem 2 pecados mortais. A banca meio que deu uma tranquilizada aí, na B. A C, a criação de alternativas mais sustentáveis e baratas é de grande importância a pessoas de baixa renda. Agora é feminino, pessoa é feminino. Mas eu continuo com o mesmo pecado. O A não vem seguido de S e pessoas está no plural. Não ocorrerá crase em hipótese alguma nessa situação. A D, é importante abrir espaço e oferecer apoio a meninas. Pela terceira vez, o mesmo pecado. A banca bate num pecado e elas concentram nesse pecado. Meninas no plural e o A sem o S. Proibida a crase. Quando o A não vem seguido de S e a palavra seguinte está no plural, não tem crase. E se eu colocar um S depois de A? Aí vai ter crase, com certeza. É importante abrir espaço e oferecer apoio às meninas, aos meninos. Tá? E a última, de cinzas a açaí. Vários materiais podem ser agregados na construção civil. Aí o pecado é outro, açaí é masculino, não existe crase antes de nome masculino. Por isso a alternativa A. Mas aquilo que o professor disse, trocar a feminina para o masculino e verificar se aparece A ou antes, é uma boa dica para acertar essas questões. E assistir às nossas aulas para conhecer os pecados mortais, quando não usar a crase. Aí eu falei lá das funções sintáticas e agora tem as orações aí na 6. Vocês olhem na tabela aí na tela de vocês, acompanhem com o professor. A 6. Analise a sintaxe do seguinte período criado a partir de paraense de 18 anos cria tijolo de caroço de açaí. Aí vem a frase. A estudante refletiu sobre formas de ajudar a população local. No entanto, não dispunha de muitos recursos financeiros. Aí pede classificação de orações. Sim, gramática. FURB trabalha com gramática. Por isso, nós vamos ter aula de gramática. Também de interpretação, mas de gramática. Né? E aí é gramática, classificação de orações. E é recente, portanto, pode cair na nossa prova sim. É bem provável que caia. E aí o segredo é concentrar no sentido da segunda oração. Né? Então, a estudante queria ajudar, estava pensando como ajudar. Só que a ideia que vem depois é contrária à intenção da estudante. Ela não dispõe de dinheiro, ela não dispunha de dinheiro, recursos financeiros, né? Então, a ideia é contrária. Contrária lembra adversária, oposta. E aí eu vou procurar alguma coisa que lembre adversário oposto. E eu vou encontrar na alternativa E. Na última. Trata-se de uma oração coordenada sindética adversativa. Na nossa aula, nós teremos 3 horas, pelo menos, no mínimo 3 horas, para olhar cada tipo de oração. Então aí fala em assindética, em alternativa, em substantiva subjetiva, em sindética conclusiva e a resposta correta sindética adversativa. Todas serão analisadas por nós, todas serão estudadas e quando cair isso, nós vamos verificar. Aí o professor, inclusive, vai dar os sinônimos que eu posso trocar para verificar, fazer a prova dos 9 se realmente é uma adversativa. Eu posso trocar esse nome tanto por entretanto. Entretanto, não dispunha de muitos recursos, por um mas não dispunha, tira aquela vírgula ali depois, mas não dispunha de recursos, porém não dispunha, todavia não, contudo não dispunha. Então nós vamos trabalhar com sinônimos, se eu não sei o que é o no entanto, aquele mas que eu vou colocar no lado, aquele porém, eu vou lembrar que é uma adversativa e vou marcar corretamente, certo? 6, alternativa E.